economista, sou um fã dele. E para responder a sua questão, começamos com expectativas, né? Se a gente tem expectativas, como o Seron apresentou, de expectativas muito ruins, né? Nós vamos ter um déficit de mais de 1% do PIB, começou o ano com 0,75 e a coisa começa a se alastrar. Quer dizer, é aquilo que eu sempre falo, é a maratona de 42 quilômetros que você vai cortando canto, de repente você correu 20 quilômetros e você correu a maratona. Não é bem assim a coisa, né? Um país que tem um endividamento crônico como o Brasil e que tem feito déficits crônicos, tá certo? Se a gente olhar os últimos 20 anos de história do Brasil, a gente tem déficit crônico no Brasil. Isso significa que esse dinheiro, né, esse capital consumido pelo governo, poderia estar na mão de civis, né, de pessoas jurídicas, pessoas físicas, fazendo mais atividades produtivas e pagando mais impostos, e a gente não teria esse problema, empregando mais gente. Então, começa aí, a questão é do Estado, né? Falar que nós vamos ter um déficit de 1% ou mais do PIB, né? Começou com 0,75%, agora 1%, né? Eu vou repetir o que eu falei aqui na última vez que eu estive, é o famoso, né? O que é um flatus para quem está defecado, para usar o termo correto, né? Não pode ser esse tipo de pensamento, né? Se é 0,75 já chega a 1, quando chegar a 1 já é 1,25 e vai caindo. Eu faço o slippery slope, né? Uma rampa cheia de óleo que o cara não consegue subir e vai descendo, né? É o que a gente está vendo. Aí a gente tem a questão, né, do montante desse déficit do governo central, né? Nós vamos de 3,1 tri em 2017 para 6 anos depois, de 2023, para 6,3. Quer dizer, como é que a gente duplica em seis anos? Teve a pandemia. Pessoal, vamos comparar com o resto do mundo, né? Com exceção dos Estados Unidos, que tem também um problema similar ao Brasil, uma gastança sem limite, isso não está acontecendo em outros lugares. Outro ponto muito importante, né? Essa busca do Fernando Haddad, e, aliás, eu falei aqui para o Felipe e reitero, eu tenho uma profunda simpatia e empatia pelo ministro, tá? Eu nunca gostei muito dele, mas ele tem sido a única pessoa no governo, no primeiro escalão, que é a voz da razão. Tá? Eu vejo uma cena que para mim é assustadora, ele no porto, segurando um petroleiro gigante com a mão e a outra tentando segurar naquele poste de atracar, né, o barco, e o barco tendendo a sair e ele se esgarçando para um lado e para o outro. Eu tenho muita preocupação porque ele é a única voz da razão. Agora, quando a gente volta nas questões econômicas e endividamento, né, nós vemos o seguinte: as medidas que o governo fala ou promove, elas foram muito tarde, mas muito tarde porque elas dependem do Congresso. Ano que vem é um ano eleitoral e é um ano em que o PT tem uma ambição de refazer a sua base, que foi muito erodida, principalmente no que a gente chama de grassroots, né, que são as municipalidades. Eu tenho muita dúvida que nós vamos ter um projeto de corte de benesses de gasto fiscal em todos os espaços políticos e econômicos. Eu não vejo. Nós hoje temos, a gente abdica de arrecadação em torno de 600 bilhões de reais. Nós estamos falando de 6% do PIB, estamos falando em gasto fiscal. Nenhum centavo desse dinheiro jamais foi feito um estudo de custo e benefício para saber se eles realmente cumprem a proposta que eles foram, vamos dizer assim, o propósito que eles receberam esses benefícios fiscais. Então a gente precisa ser mais sério com esse tipo de gasto. A outra questão do governo, né, é que o governo tem uma sanha arrecadatória, né? A gente não fala em revisão de gastos, a gente fala, e o Fernando Haddad fala com aquela voz dele, parece que ele é sofrido, que ele é um coitado, né? Que ele apanhou, aquela coisa toda, aquele desespero que ele mostra, pô, eu estou fazendo não sei o quê. Pessoal, tem que rever gasto. Se a gente não puder fazer uma revisão de gasto, nós temos 3 alternativas.
tá? Nós vamos ter ou revisão de gasto, que é normalmente quando a gente tem um aperto de cinto, é isso que acontece, tem que apertar o cinto, tem um aperto fiscal, ou nós vamos ter um aumento de impostos, impostos que existem, quer dizer, a carga tributária, que é isso que está acontecendo, que é a política atual, e a criação de novos impostos. Eu não descarto a volta da CPMF, eu sempre falei isso aqui, e eu não descarto porque o governo precisa arrecadar, senão a gente quebra. A terceira alternativa, se não aumentar imposto, é muito simples, nós vamos voltar à inflação. A inflação é um imposto insidioso, ele é escondido e ele impacta diretamente a dívida. Os devedores que têm uma dívida em valores nominais acabam erodidos e o governo imprime dinheiro e dessa maneira ele consegue se financiar ao custo da sociedade perder o poder aquisitivo, o poder de compra do dinheiro. Quer dizer, essa é a maneira com que governos populistas de esquerda e direita conseguiram se financiar através da inflação. Então, se a gente olhar para o dado de hoje do IPCA 15, né, que nós chegamos em dezembro a 4,72, consideravelmente acima das expectativas de mercado, que era em torno de 4,5, e eu nunca aceitei 4,5, volto a dizer, vocês são testemunhas, eu sempre falei que a gente está muito mais próximo de 5 do que a gente estaria próximo de 4,5, pois é, está aqui, 4,72. Quer dizer, quando a gente fala disso, IPCA, isso significa que sim, a passagem aérea não é só a passagem aérea, tá? É um contexto geral, é uma expectativa desancorada para 2024, 2025, 2026. Nenhuma das expectativas é convergente com a meta de 3. É sempre acima e consideravelmente acima. Quer dizer, isso significa que o governo não faz a sua parte do lado fiscal para aliviar a dor do Banco Central, o Campos Neto, que tem feito um trabalho exímio em fazer essa convergência, ou a tendência de convergência, porque a gente está ainda longe da convergência, com a meta. Quer dizer, se não houver uma revisão de gasto por parte do governo, que é necessária, é prudente, nós temos as seguintes opções. Nós vamos ter inflação ou aumento de impostos, ou ambos, né? Que é normalmente a maneira que o governo faz isso. Como a gente vai ter uma eleição no que vem, depois uma em 2026, aumento de imposto não é muito simpático. A inflação acaba sendo insidiosa e o governo culpa em alguém mais. Só que tem custo isso. A minha preocupação está aí. Não haver a possibilidade de fazer cortes de gastos, e eu digo, vou repetir, vão haver cortes de Selic, sim, na toada de 0,5, só que ela vai parar num juro de equilíbrio muito acima do que o mercado precifica, e isso vai trazer água no chope, principalmente investidor de renda variável, ano que vem. Por quê? Porque o governo não faz a sua parte do lado fiscal. E se a gente tiver um desatino fiscal e monetário ao mesmo tempo, nós acabamos num território de Dilma e Tombini, que é o pior dos mundos, produzindo a pior recessão da história brasileira. Então, Felipe, a minha leitura disso é essa daí. Infelizmente, eu pareço um disco quebrado, né? Ou um CD riscado, né? Para ser mais... Hoje em dia não tem esse negócio, né? MP4, MP3, o negócio não pula, né? Não pula, não tem riscar isso aí. Mas, infelizmente, eu tenho que falar a mesma coisa.